Graças a Deus, olha, estamos começando agora o nosso programa Deus Pode. O Deus Pode é um programa de reflexão e leitura da palavra, né? Hoje vamos trazer para vocês segunda epístola de João, né? Eu estou aqui ao lado do meu querido pastor Douglas. Vamos vamos ler esse capítulo inteiro. Você que está com a sua Bíblia, acompanhe com ela, mantenha a sua Bíblia aí aberta, porque é um capítulo pequeno, é o único, né, pastor Douglas? Mas ele é de um valor de informações tão grande que a gente não tem nem como conter tanta coisa. É gigantesco. Inclusive eu lembro-me, né, que tanto ele como Judas, né, a segunda, a terceira também, e o livro de Judas, eles foram tema de um trimestre inteiro de escola bíblica dominical na CPAD. Então, para ver como é que é profundo, né, esse único capítulo aqui. Eu acho que Judas, eu me lembro bem que foi o pastor Antônio Gilberto. Eu acho que de João foi o pastor Claudionor de Andrade. Eles conseguiram disso daqui tirar um material para 3 meses de aula numa revistinha de 50 páginas. Então, isso demonstra a profundidade que tem nesses poucos versículos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, meu Deus, porque a Tua palavra nos assegura isso. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor se faz presente perante elas. Então, meu Pai, venha nos orientar, nos arregimentar nessa matéria, nesse texto de João, Teu servo, para que nós possamos levar ao Teu povo o conhecimento e a informação necessária para que haja revelação no espírito de cada um, do nosso e de todos também que nos acompanham. Sejamos todos abençoados, que cada palavra, cada versículo traga uma informação valiosa para nossas almas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ainda também quero dizer a você que no final dessa live estaremos orando por todos vocês. O programa Deus Pode, ele tem a palavra, ele tem músicas também às vezes. Já teve música, né, pastor Douglas? Daqui a pouco a gente dá um jeito de ter a gente canta aqui, né? E vai ter a oração. É a oração. Vou cantar Segura na Mão de Deus. O senhor sabe cantar essa aí? É só lendo, bispo. Só lendo, é difícil, é difícil, Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Meu Deus, não dá não, pastor. Segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Essas são as atravessadoras de Cristo, né? É isso aí. A gente louva, né? Os outros cantam. A gente está começando o Deus Pode, o programa alegre, divertido. Sempre eu e o pastor Douglas, a gente brincamos muito aqui, porque somos felizes. Eu sou feliz, o senhor também é? Então, meu amigo, e nossas esposas também são felizes. Porque casaram com a gente. Casaram com a gente, então... Que elas não saibam disso, não, elas estão ouvindo, né? Sabe? Mas elas vão ouvir, né? Mas ela sabe disso, ela sabe, né? Poxa vida. Sabe que são as felizardas, São felizardas. Arranjar um outro Douglas Queiroz de Stenbach não iria. E outro João Mendes de Jesus só mesmo no céu. Então. Aqui na terra não tem. Isso só demonstra o seguinte, nós dois oramos muito, elas oraram pouco, né? Mas isso demonstra também um caráter muito grande entre nós dois. Nós dois somos humildes. Acho que foi o contrário, eu acho que jurou pouco e elas oraram... E elas oraram muito. Demonstra que nós dois somos humildes. Muita humildade. Eu meu orgulho mesmo é ser humilde. Eu chego a ter uma soberba sobre isso. Um caráter meu é a humildade, meu. Pessoal, desculpa a brincadeira, vamos lá. Ria também, ria porque Jesus te ama. Carla, vamos botar na tela? 2 João, capítulo 1 e único, né? 2 João, epístola de João, né? Diz assim, que coisa bacana, a saudação de João à igreja. Ele fala assim, o presbítero, a senhora eleita. O presbítero, a senhora eleita, que é a igreja, né?
e a seus filhos, aos quais amo de verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. A verdade é Cristo. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e em amor. Aí vem aqui, já o versículo 4, fala assim, ó, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos, ó Senhora Igreja, muito me alegro, disse aqui o apóstolo, alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Então, um apelo que ele faz aqui à Senhora Igreja, que a Igreja se ame uns aos outros. E o amor é este, olha, Senhora, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Versículo 7, Carlinha. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aí ele faz uma advertência. Olhai por vós mesmos. Como é que está na sua versão aí? Esse versículo 4? 8? 8. Olhai por vós. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na fé, na doutrina de Cristo, não tem Deus. A pessoa que fica prevaricando. O que é prevaricar? Vacilar. Vacilar. Fica vacilando. Dobre, né? Aquela pessoa que hoje está bem espiritual, ela está vendo anjos, e amanhã ela está abraçando o demônio, chamando de amigo. De amigo, né? De companheiro fiel. Meu Deus do céu. Então fica prevaricando, né? Vai de igreja em igreja, nunca congrega num lugar só. Bebendo várias fontes. Enfim, eu conheço gente assim. Eu sei que isso existe. Aí vem assim, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como também tem o Filho. Se alguém vem ter convosco, aqui é pesado, pastor Douglas, se alguém vem ter convosco na sua casa ou com você e não traz esta doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis. Por quê? Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Pô, devia ter escrito, né? Eu acho que ele devia ter escrito. Só se a gente tivesse lá para saber o que ele tinha para falar. Para falar, né, pastor? O João, ele é de uma profundidade e de uma simplicidade muito grande, né? A escrita dele, a gente vê, exemplo, Paulo ele tem uma profundidade, mas não é tão simples. A maneira dele escrever, ele é muito rebuscado, ele tem uma teologia farisaica muito forte, né? Uma interpretação da escola de Gamaliel que ele coloca ali em prática, ele une isso tudo, filosofia grega. Então ele não é um cara tão simples assim para poder né, escrever. Mas João não, João ele traz essa profundidade de uma maneira muito simples, aonde todos entendam. Ele já começa aqui a falar sobre muito ele mesmo, forte, né? O ancião, o presbítero, o bispo, o dirigente da igreja, que é ele. A Senhora eleita.
É interessante como é que ele trata a igreja com carinho, com amor, com afeto. Algo que eu ouvi o senhor dizer, que eu guardei em meu coração e repito isso depois que eu aprendi com o senhor, a igreja é boca de Deus na minha vida. Eu não posso falar mal da igreja. Eu tenho de obedecer à igreja, eu tenho de olhar para os meus líderes como representantes de Deus, e a igreja em si é boca de Deus. Se alguma coisa que está saindo dali não tem a ver com as escrituras, é sinal que essa igreja não é boca de Deus, é boca humana, do diabo, seja do que for, mas não é de Deus. Mas enquanto nós estivermos ali e a igreja tiver uma saúde bíblica, né? Então essa igreja, ela é boca de Deus na nossa vida. E ele trata a igreja como senhora eleita. Ele não trata um ou outro como eleito apenas. Nós somos parte de uma igreja eleita. E aqui, então, já aprendemos algo, que existe dentro da igreja visível 2 tipos de igreja dentro dela. Uma igreja que é eleita e uma igreja que não é eleita. Ou seja, seria o joio e o trigo, né? E depois ele fala, seus filhos. Quem é os filhos? Seria aqueles que vêm à origem da pregação do evangelho. Aquelas pessoas que são discipuladas, que são batizadas, que acabam exercendo, aos quais amo na verdade, e não apenas eu, mas também todos aqueles que têm conhecimento da verdade. É interessante isso, ele mais uma vez ele traz que a comunhão entre os santos, ela só pode existir se verdadeiramente esses santos amarem a verdade. E que verdade seria essa? A palavra de Deus, o próprio Cristo. Então, a igreja, para que vocês venham ter uma ideia daquilo que é a igreja eleita, você pode pensar na Arca de Noé. Na Arca de Noé tinha vários bichos ali, né? Inclusive uns, no reino natural, eram inimigos do outro. Exemplo, o leão, se visse uma ovelha, ele ia querer caçar e comê-la. O jacaré, o gamozinho lá, ele iria destroçá-lo. A serpente, junto com o largato, que não se dão, mas estavam na arca. E todos eles, dentro da arca, viveram em paz. Engraçado isso, né? Viveram em paz. Por que eles viveram em paz? Eles viveram em paz pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fazia com que aquela arca vivesse em paz, mesmo estando com animais que muitas das vezes no reino animal, no reino natural, eram inimigos um do outro, um estavam dentro da cadeia alimentar do outro. Assim é a igreja. Eu estou falando agora da igreja eleita. Interessante. A igreja eleita, ela, nesse mundo, ela não é perfeita, porque ela é feita de várias pessoas que muitas das vezes fora da igreja seriam inimigos, seriam perversos um com o outro, não compreenderiam um ao outro, mas dentro da igreja, pelo Espírito Santo de Deus, por isso que fala aqui o conhecimento à verdade, né? Nós amamos aqueles que conhecem a verdade, porque quando nós conhecemos a verdade, que é o Evangelho, o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores e assim, então, aceitamos a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não aceitamos a Cristo à toa. Nós aceitamos a Cristo para fazer parte de um corpo, aonde existe várias pessoas diferentes uma da outra. E só podemos andar em comunhão um com os outros, se suportando uns aos outros em amor em Cristo. Então, somente o convertido consegue verdadeiramente viver em pleno gozo e comunhão com o seu irmão. Porque se não houver conversão, não há comunhão. Por isso que aquele que odeia o seu irmão, né, não tem Deus. Ele não tem Deus. Por isso que aquele que diz que o seu irmão é raca, é louco, né? Raca é louco? Essa pessoa, na verdade, já é réu de juízo. Porque ela está lutando contra o seu próprio corpo. Seria como um suicida, atacando o seu punho para que pudesse morrer, atacando o seu peito para que pudesse morrer, se jogando de um lugar para que pudesse morrer. Isso é uma pessoa, um cristão dentro da igreja que vive brigando com os outros irmãos. Ele é como um suicida, porque ele está atentando contra o seu próprio corpo,
contra a saúde da igreja. Por isso que ele fala sobre esse laço, né, do amor, né? É um cristão autofágico. Foi fundo, hein? Agora aperta a tecla SAP para todos nós aqui. Vai explicar a palavra, não? Não sei se está certo. Mas eu acho que tá. É o que se destrói a si mesmo, né? É isso mesmo. A pessoa que tem a capacidade de se autodestruir. Destruir, né? Então, essa... E por isso que ele começa logo depois, né? Ele vem o versículo 2, né? E o versículo 3 ele diz que a graça seja convosco. Vê no Google aí, Carlinha, vê o que é. Que a graça seja convosco. Autofagia. Que a graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e amor. Nota-se que ele expressa algo aqui que é fantástico para todo salvo. Ninguém é salvo por si mesmo. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Ele fala que a graça seja convosco. Que esse favor imerecido seja sobre a vida de vocês. E logo após ele vai falar misericórdia e paz também. Porque só se pode ter misericórdia, que é a compaixão de Deus pela nossa miséria, aqueles que terão paz com Deus no futuro. E como é que essa pessoa tem a paz com Deus? Ele vai interligando o versículo inteiro. Da parte de Deus, o Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo. Só pode ter paz com Deus e alcançar a misericórdia de Deus através da graça que nos apresenta Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e amor. Só existe um único caminho para que a pessoa venha a ser salva: a verdade e o amor. A Carla conseguiu, Carla? Autofagia quer dizer o quê, Autofagia, comportamento da pessoa animal que se alimenta da sua própria carne. Autofagitação. Esse microfone não está ligado, Ação... tá? Acho que tá. Tá sim. Ação ou desenvolvimento da célula que provoca sua própria autodestruição. Então, quando o cristão ele está lutando contra o seu irmão, ele está lutando contra si mesmo. Contra si mesmo. Como um marido que luta contra a mulher. Exato, é por isso que a Bíblia é clara em dizer que o reino dividido não prospera. Não prospera, Não tem como prosperar, porque essa visão do reino de Deus é a visão do corpo de Cristo na terra. O corpo de Cristo na terra, apesar de sermos muitos e de muitos pensamentos diferentes uns com os outros, não devemos nunca se levantar contra o outro. Mesmo que você não concorde. Né? Até porque você não conhece profundamente o outro, e quem conhece a todos nós é o próprio Deus. Então, a ordem é amar o irmão como a si mesmo, o próximo como a si mesmo. Essa é a ordem, né, do próprio Deus. E viver dentro desse laço de paz. Como eu vivo nesse laço de paz? Só através de Jesus Cristo. Eu lembro-me, toda vez que eu falo sobre esse assunto, do nosso irmão Pedro, quando interroga a Cristo concernente ao perdão. E pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus, 70 vezes 7. A resposta de Pedro é fantástica. Ele diz: Senhor, nos dê fé. Como é que eu posso perdoar tanto? Como é que eu posso viver em paz com alguém que quer me destruir? Só nascendo de novo. Alegro-me grandemente por ter encontrado alguns de teus filhos andando em verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Nota-se que João, ele enxerga que havia gente dentro da igreja sincera, que, né, ele enxerga os dois, né? Ele enxerga o sincero e enxerga o sem cera. O sem cera, o com cera e o sem cera. Né? E só que ele não prende o seu sentimento naqueles que não querem dar certo dentro da igreja. Ele prende o sentimento dele naqueles que estão dando certo. E isso é fantástico para a minha vida e para a tua vida também. A Bíblia nos ensina que nós devemos trazer em nossas mentes aquilo que nos dá esperança. Está lá em Lamentações capítulo 3. João, ele sofreu pelo Evangelho, ele foi preso, várias tentativas de morte, foi afastado dos seus entes queridos. Ele podia murmurar, né? Ele podia chegar: olha, eu passei por tanto sofrimento, por tanta coisa, e vocês não valorizam nada, vocês são infiéis, vocês vivem pecando, mas não. Ele se alegra na parte que
está dando certo. Uhum. Ele vê, poxa, eu me alegro porque eu vejo que alguns de vocês têm andado na verdade. Uhum. E quantas vezes líderes espirituais, eles perdem tempo no púlpito lançando as suas frustrações para aquelas pessoas que não querem seguir a Cristo. Uhum. Ah, a gente faz o evento, ninguém vem no evento. E isso é um absurdo. Quem é que está ouvindo? É aquele que não veio ou é aquele que veio? É o que É veio. aquele que veio. E no meio naqueles que vieram ali, tem o sincero, tem aquele que é verdadeiro, que Deus envia. E eu. É E isso. vamos se alegrar naquilo que dá certo, gente. Aquilo que deu errado, na verdade, é um aprendizado. E quando se falamos de pessoa, cada pessoa tem um direito à sua escolha. A sua A tua liberdade. função Não. é ensinar, é falar, é responder com mansidão e paciência, que aqui Pedro fala. Esteja vós preparado para responder com toda a paciência a todo aquele que exigir de vós a esperança que habita em ti. Uhum. Então, toda pessoa que exige de mim aquela esperança do reino, eu tenho que ser calmo, eu tenho que ser paciente. E me alegrar naqueles outros que estão ouvindo a palavra e colocando em prática. Ele não dá nenhum novo mandamento, ele fala sobre isso, e ele aqui vai estabelecer o que a gente chama de princípio teológico joanino, que é o amor. A teologia de João é baseada no amor, mas não no amor humano, mas no amor de Cristo, no amor vicário. E isso é interessante porque quando você lê João fica mais assim explícito, mas quando você vai ler os outros que também assim escreveu, o autor aos Hebreus, Paulo, a gente vê Tiago, a gente vê Pedro, Lucas, Mateus, Marcos, todos esses quando escreveram, eles falam do amor de Deus. Por que eles falam do amor de Deus? O ser humano, quando ele peca, ele não apenas morre em si mesmo ou espiritualmente, mas ele morre no sentimento mais precioso que ele poderia ter, que o levaria a uma autoestima, onde levaria ele para um alto patamar, que é o amor. E ele desconhece o que é o amor. Ele começa então a perverter o amor, a achar que o seu sentimento, muitas das vezes sexual, é o amor. Ele começa a achar que o amor é algo que dá e tem de receber algo em troca, e o amor não é isso. Somente Deus poderia ensinar o homem a amar de novo. E João, então, ele tem isso no coração dele. Por isso que no versículo 6, ele vai definir: este é o amor, que andemos segundo aos seus mandamentos. Este mandamento no qual, como já desde o princípio ouviste, deveis andar. Olha que coisa linda isso, né? Só ama aqueles que andam no mandamento de Cristo. Uhum. Quando Cristo resume a lei, né? Amar e obedecer a Deus e o próximo como a si mesmo, nota-se que o amor está ali presente. Mas como que o homem, então, vai amar a Deus e obedecer a Deus? Lendo a palavra e guardando essa palavra e vivendo a palavra. É a única maneira. Porque muitos enganadores entre vós, aqui ele vai mudar o tom, né, dessa pequena epístola. Eles têm entrado entre vós. Quem são esses? São muitos irmãos que haviam se convertido a Cristo e que foram enredados, né, pelo pensamento do gnosticismo. O gnosticismo foi uma seita muito perigosa nesta época e que tirou muitos dos cristãos, que passaram então a dizer que Jesus Cristo não veio em carne. Não vem cá. Uhum. O gnosticismo, ele mentia a respeito da humanidade de Cristo. Ele falava que Cristo não morreu. Essa doutrina gnóstica vem dos gregos, né? Sim, sim. Uhum. É uma fusão entre quando a filosofia grega alcança, né, o Oriente, isso. Quando a filosofia grega acaba alcançando o Oriente, une-se com as filosofias orientais, que geralmente são espiritualistas, né? Então acaba surgindo o gnosticismo. Quando eles enxergam o ensinamento de Cristo, para eles foi uma grande revelação, mas não uma revelação espiritual, uma revelação da evolução da sabedoria.
Então, quem seria Cristo? Haja vista que o ser humano carnal não pode alcançar de maneira nenhuma uma sabedoria como a de Cristo. Cristo não era humano. Essa foi a resolução deles. Mas se ele não foi humano, como é que ele morreu? Não, ele não morreu. Ele apenas fingiu que morreu. E aí acaba com todo o sacrifício de expiação de Cristo. Por isso que ele é tão duro quando ele fala aqui que quando... É o 9, né? O 10. O 10, né? Não, tudo é o que prevarica e não persevera na doutrina, não tem Deus. Mas o 10 fala: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina que eu estou ensinando, não recebais. Não recebais. Isso acontece com muitos outros que saem do nosso meio e que hoje estão aí falando mal da igreja, falando mal da santa palavra de Deus, falando mal de tudo aquilo que a igreja do Senhor defende, que ele mesmo defendeu em outrora, né? Hoje nós estamos vivendo uma época de grande dificuldade, principalmente com essa teologia inclusiva que tem invadido os púlpitos da igreja. Nós notamos que homens, mulheres, que até então pregavam o evangelho genuíno, que era o evangelho das Santas Escrituras, hoje eles têm pregado, têm falado que Deus aceita coisas que a Bíblia diz que Deus não aceita. Perfeito. E acabam coisas. O que você vai fazer? Você vai chamar uma pessoa dessa para ir na sua igreja cantar? Para sua igreja pregar? Na sua casa para poder ensinar os seus filhos? Então esses nem recebeis. Mas se um desses se arrependem? Aí sim. Tudo bem, você vai trazer de volta. O Bispo Macedo coloca aqui também, já para já ir fechando, com relação a não receber. Isso é muito comum, às vezes somos até criticados por isso, alguns que saíram do nosso meio e que foram deixados para trás, não porque nós quiséssemos isso. Posso dizer ao senhor, pastor, que o Bispo Macedo, ele nunca expulsou alguém da igreja sem lhe dar uma oportunidade de arrependimento. Você manda, às vezes o pastor é levado para um outro país, é levado para um estado, vai recomeçar de novo, ele tem a chance. Todos que eu conheço que saíram e que falam até mal da Igreja Universal foram assim. Não vou citar nomes aqui, mas foram todos assim. Né? Tiveram oportunidades, mas mostraram a sua natureza prevaricadora e anticristã. Irreconciliáveis. Por isso tomaram a decisão de sair. E hoje falam mal da igreja. Eu fico vendo, às vezes, o pessoal comentar comigo. Eu não quero nem saber dessas pessoas, porque não vai nos ajudar, não vai edificar em nada a sua vida você ouvir alguém falar mal da igreja de Jesus. Ninguém. Porque isso foi tal, o líder tal, não sei o quê. Sai dessa. Olha aqui, o bispo fala assim: no passado havia muitos pregadores que costumavam hospedar na casa das pessoas. João adverte a não recebê-los mais, porque muitos fiéis abrigavam em seus lares falsos mestres e assim acabavam se contaminando espiritualmente com ensinamentos contrários ao Evangelho. Olha, você não tem ideia como isso é forte, como eu tenho ouvido algumas coisas assim. A fidelidade de um cristão deve ser vista no zelo que ele possui com a preservação da palavra de Deus e com a sua própria salvação. Para isto, precisa rejeitar qualquer argumento que contraria aquilo que as Escrituras mostram. Gálatas 1, 8-9. A advertência de João de que nem ao menos saúde parece radical, não é verdade? Você não pode nem saudar um camarada desse. Parece radical. Mas aqui, mas foi necessária para orientar as pessoas a preservarem a sua fé, o seu maior tesouro. Isso é pura realidade. Porque se você começa a conversar com um indivíduo que é torto,
que andou por várias, sabe, um vento de doutrinas por aí afora, questiona tudo, questiona a igreja institucional, que a igreja não é mais assim, questiona o dízimo e a oferta, questiona tudo. Eu, sinceramente, não tenho prazer em ouvir essas pessoas, de hipótese alguma, e não quero realmente nenhum tipo de comunhão com esse tipo de pessoa, que não serve. Eu não vou convencê-los mais. Uma vez, pastor Douglas, eu nas minhas campanhas políticas, né, eu fui numa igreja lá na Zona Oeste. Pastor, que foi da nosso grupo jovem, foi da nossa força jovem, resolveu sair, abriu o seu trabalho lá, independente, começou o trabalho cresceu, a igreja ficou grande e tal. A gente está naquela coisa da campanha política, ele, amigo, conhecido, bispo, só pode vir aqui e tal. Eu fui lá, né, e tal, fazer uma oração por nós. Ele começou a descer a lenha na Bíblia, falar mal do dízimo, falar mal das ofertas, e falou: na minha igreja aqui ninguém tem que dar dízimo por nada. Aí explicou porque o dízimo é do Velho Testamento, que não sei o que lá, que Jesus não pediu dízimo. Aí começou a dar aquela explicação surreal, né, que tem fundamento para muitos aí. Eu, sinceramente, me incomodou tanto aquilo, que eu saí discretamente e nunca mais voltei. Nem sequer eu disse a ele que estava saindo, porque eu saí como se fosse o banheiro e desapareci. Saída estratégica direita. Pela direita, e fui embora, nunca mais. Depois eu soube, coitado. Ele até me ligou porque a sua esposa teve problema de saúde, né? Mas sérios, problemas de neurodivergência seríssimos. Foi parar no hospital de loucos, né? E me pediu para visitá-la e tudo mais. E eu fico assim vendo, porque essas coisas acontecem muitas vezes. Não quero culpá-lo por isso, mas eu creio que é uma pessoa que realmente outrora conheceu um evangelho que falava de uma forma, né, de uma doutrina que é sã, é toda a Bíblia. Nós sempre, quando ele começa a pregar o contrário, ou ele já vem de uma linhagem já condenada, acontece muito isso. Eu lembro que aconteceu com um profeta chamado profeta Eli, que os seus filhos tiveram liberdade e libertinagem total na igreja, e que faziam atos obscenos, né, com as mulheres, mexiam nas ofertas, né, fazia de tudo para poder zoar o ministério do profeta, e foi dedicado assim: olha, todo que nascer da sua família vai ter problema. Não faltará leproso na sua família. Não é isso que foi dito? Não vai faltar leproso na sua descendência. E essa descendência está por aí até o dia de hoje. E foi um profeta, um homem de Deus, que recebeu do próprio Deus uma sentença assim. Então, eu acredito que muitos trazem esse tipo de situação, de situações anteriores, né, que não tem justificativo. Não há justificativa. E aí você tem que se afastar disso. São chamados filhos de Belial. Filho de Belial. Aqueles que não conhecem, não têm temor a Deus, não obedece a palavra, não permanece na palavra, não procura, pelo menos obedecer os mandamentos. Como diz aqui, ó, o apóstolo João falou o seguinte, olha, ele está narrando aqui, 2 João, que eu estou lendo: muito me alegro, senhora igreja, por achar que alguns de teus filhos, por encontrar alguns dos teus filhos que andam na verdade, alguns, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora, senhora igreja, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, ou seja, que deixemos de lado
aqueles que realmente não fazem parte da igreja de Cristo, da igreja espiritual. Há uma igreja física, uma igreja fisicamente chamada institucional, mas a igreja de Cristo, ela é uma igreja de obediência e cujo Senhor é o Senhor Jesus. É isso que eu entendo, pastor. Exato. E isso às vezes traz às vezes até pra gente assim, às vezes tem uma pessoa que está do nosso lado, aí a pessoa fala assim, poxa, mas não pode fazer. Não pode. Não pode porque ele conheceu a verdade, né? Uhum. E agora ele está pregando contra a verdade. Não é uma divergência teológica, não é uma divergência ali de metodologia de uma igreja para outra. Não é que uma igreja é cessacionista, a outra não é cessacionista. Não é uma divergência onde uma usa o óleo para orar as pessoas, a outra já não usa, não uso, porque esse óleo na Bíblia era um remédio, então é a fé, não tem necessidade da gente orar. Uhum. Não é o caso da Universal, né? Tem o ponto de contato da água, do outro óleo, que já não usa nada, que já acredita. Não é isso, não é isso. É questão doutrinária, ou seja, aquele exemplo que pregava Jesus Cristo é Deus e hoje começa a pregar que Jesus Cristo não é Deus. Uhum. A Bíblia não aceita o casamento homoafetivo, tá escrito isso, né? E hoje prega que aceita sim. Então, são essas coisas que a Bíblia diz, né? Doutrina sobre dízimos e ofertas, doutrina sobre a divindade de Cristo, sobre vida cristã, santidade. Hoje existem pessoas que pregam contra o batismo, contra a ceia, contra a santidade, contra Deus, contra a Bíblia. É só ele que está certo, porque na verdade até Deus está errado. Não, é a chamada igreja inclusiva, né? Pode vir tudo. Venha como estás. E permaneça como estás. Daquilo que é conhecido de hipergraça, né? No meio teológico. O que é a hipergraça? A hipergraça é aquele pensamento que se é graça, você pode continuar do jeito que tu tá, que Deus não vai cobrar nada de você. Na verdade, quem tem esse pensamento nunca se converteu, porque a característica de Cristo é exatamente ao contrário, que nos dá santidade. Para que a gente possa terminar, já aqui, Uhum. Tem os últimos versículos, tendo muitas coisas para vos escrever, não quis escrever com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita saúdam-te. Amém. É interessante isso, esse trecho. Bacana assim. Os filhos eleitos da tua irmã eleita saúdam. É exatamente isso que eu ia parar aqui para falar. Os filhos da tua irmã eleita. Isso aqui demonstra que nós pertencemos a várias denominações nesse mundo. A pessoa fala, mas nessa época havia várias denominações? Havia. Havia a igreja que foi fundada por João, que era diferente da igreja que foi fundada por Tiago. E havia pregador itinerante? Havia. Itinerante. Então, como tem hoje. Tem hoje. Só que havia algo, não só havia, mas há algo que nos une, que é o Espírito Santo, sabe, mesmo? Eu sinto assim, quando eu sou um pregador, a palavra de Deus é o meu chamado, e eu prego da igreja presbiteriana à igreja pentecostal, daquela que ninguém fica parado. Perfeito. E eu prego a mesma mensagem, do mesmo jeito, me comporto da mesma forma. E sou aceito a todos estes, porque o Espírito testifica, sabe? Quando tu é um homem de Deus e tem um homem de Deus do outro lado, uma mulher de Deus, o Espírito testifica. Então é isso, que eu gostaria de falar aqui. Somos todos irmãos. Amém. E assim, irmãos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Queremos agora fazer oração por todos vocês. Prepare o seu copo com água aí, já que você tem necessidade de cura e acredita no poder de Deus, e a gente vai consagrar essa água sim, para que você beba dela e receba a cura milagrosa em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pegue o copo com água, se você não pegou, o meu já está aqui preparado. Vamos agora fazer a oração, pedir o pastor Lucas para orar, e eu vou finalizar orando, consagrando a nossa água.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, meu Pai, que está ouvindo, meu Pai, essa live e nem chegou, meu Pai, nesse momento da oração, ou muitas das vezes, meu Deus e meu Pai, só está ali nessa oração. O Senhor, meu Pai, através do seu Espírito Santo, preparou, Senhor, esse caminho, preparou, meu Pai, essa forma, meu Deus, dele ser, meu Pai, tocado por Ti. E Pai Santo e bendito, todos que foram tocados por Sim, Ti, Senhor. tiveram a sua vida restaurada, Verdade, foram meu curados, foram salvos, Senhor. E eu quero, Deus, lhe rogar nessa hora, Sim, nesse meu momento, que vai e toque, Senhor, na vida desse meu irmão, da minha Sim, irmã. Senhor, visita Toque, meu Pai, na eles, meu família, Pai, na toque no família, lar, toque na casa, todo lugar Senhor. onde que Oh haja Deus, toque, meu um Pai, no sinal interior de Ti dele. nessas vidas. Oh Deus, cure, liberte, salve, meu Deus, santifique, meu Deus, essas almas. Sim. Pai Santo e bendito, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, na Tua presença estamos. Peço ao Senhor que consagre agora esta água. Abençoe a água, Senhor, e abençoa também o nosso pão. Nós pedimos a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crer, beba da água em nome de Jesus. Abençoada. Amém. Ai, graças a Deus. Gente, ficamos por aqui. Nós temos ainda a terceira epístola de João. Vamos deixar para vocês também oportunamente. Por enquanto está a segunda. Depois tem a terceira. E você que nos acompanha, continue acompanhando nossos estudos. Tem muita coisa para você acompanhar por aí, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Douglas, mais uma vez. Que Deus abençoe o senhor, a sua família. Obrigado, Carlinha, também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. E até breve. Tchau, pessoal.